Senhor, a pregação do Evangelho está acontecendo e nós vamos continuar gastando a nossa vida com o Senhor até que o Senhor venha. Meu Deus, e nós somos gratos por cada contribuição que os seus filhos têm lançado aos seus pés. Meu Deus, em nome de Jesus nos apresentamos. Amém? Louvado seja Deus por isso. Abra sua Bíblia comigo em Efésios. Irmãos, já tinha um tempinho que eu tinha no meu coração e me preparando também para falar aqui, tirar algumas semanas para estar fazendo uma série de pregações acerca do livro de Efésios. E ao longo desses próximos 7 domingos, se assim obviamente Deus permitir, nós vamos estar fazendo isso. Amém? E isso será uma pregação expositiva, então nós vamos estar expondo cada versículo, nós vamos estar expondo o texto, né? E à luz, obviamente, do Espírito Santo, nós estaremos fazendo isso, né? Para que nós possamos crescer em Cristo Jesus. Efésios capítulo 1, hoje vai ser do 1 até o 14. Amém? Efésios 1, do 1 até o 14. Amém? Glória a Deus. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Você pode fechar os seus olhos aí por um instante, confirmar essa oração. Pai, essa é a tua palavra. Fique à vontade, Jesus, para revelar a nós. Fique à vontade, Jesus, para estar falando conosco. Mais uma vez, ministra ao nosso coração. Nós queremos, Jesus, ouvir sua voz. Que nós possamos estar, Jesus, com um anseio, um único anseio, que é estar e ouvir o Senhor falar conosco. Esse é o nosso desejo. Essa é a nossa vontade. Espírito Santo, revela-te a nós.
Pode se assentar, irmãos. Irmãos, essa carta ela foi escrita obviamente pelo apóstolo Paulo por volta de 60 a 61 anos depois de Cristo. E essa carta é uma das cartas que nós chamamos de cartas da prisão. E juntamente com Colossenses, Filipenses e Filemon, Paulo, quando estava preso em Roma, escreveu essas cartas. E é muito interessante porque a carta de Paulo a Éfeso é uma das cartas que mais assim o Espírito Santo ele revela a Cristo para a igreja. E esse inclusive é o propósito. Vamos lá, irmãos. Vamos prestar atenção aqui na palavra. Esse inclusive é o propósito. Revelar o mistério para a igreja. Revelar o mistério para a igreja. E a intenção é que Deus ele seja revelado no meio da igreja. Essa é a intenção. E para além disso, formar um corpo para expressar a plenitude de Cristo na terra. Formar um corpo para expressar a plenitude de Cristo na terra. E eu gosto de destacar, irmãos, que Éfeso é uma das cartas que mais revela Cristo. Uma das cartas que mais revela Cristo. A gente pode, por exemplo, citar bem rapidamente no capítulo 1, Jesus Cristo ele é o Redentor. No capítulo 2, ele é o pacificador que reconciliou o homem com Deus. No capítulo 3, ele é o tesouro em que encontramos as riquezas indescritíveis. No capítulo 4, ele é o doador dos dons do ministério à sua igreja. No capítulo 5, ele é o marido modelo se doando sem egoísmo. E no capítulo 6, ele é o Senhor poderoso na batalha. Essa, volto a dizer, é uma das cartas que mais Deus revela a Cristo para a sua igreja. Inclusive esse é um dos objetivos de nós pararmos para ouvir a Deus pelo teu Espírito Santo através da carta de Paulo aos Efésios. Agora, irmãos, hoje nós vamos falar sobre as riquezas de Cristo por intermédio da sua salvação. Fala para o seu irmão que está do seu lado assim, olha, as riquezas de Cristo para mim. Amém? As riquezas de Cristo para nós, por intermédio da sua salvação. Quantos que estão entendendo isso? Acompanhe comigo aí, olha. Como eu disse, nós vamos ver versículo por versículo. Versículo 1. Obviamente, 1 e 2 é a apresentação do próprio apóstolo Paulo para aquela igreja. Ele está dizendo, e eu não vou me ater muito a essa apresentação, a essa saudação, mas ele vai dizer: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e infiéis em Cristo Jesus, a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus. Aqui o prefácio, aqui a saudação inicial. Mas o que eu gostaria que a gente olhasse mesmo é a partir do versículo 3, que são as riquezas, ou as bênçãos de Deus em Cristo Jesus, por intermédio da sua salvação. Acompanhe comigo, irmãos, versículo 3. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Irmãos, deixa eu te fazer uma pergunta. O que vem à sua memória quando alguém vira para você e fala assim: olha, Cristo me abençoou?
O que vem à sua memória é quando alguém vira para você e fala assim: eu recebi uma bênção da parte de Deus por intermédio de Cristo Jesus. Uma das primeiras coisas que nós pensamos é sobre algo material, sim ou não? Vamos ser sinceros. Deus abriu a madre de Ana e ela teve Samuel, e ela se sentiu abençoada. Ou quando alguém, por exemplo, consegue uma promoção no emprego, quando alguém conquista um carro, conquista uma casa, quando você consegue conquistar alguma coisa, abrir o seu próprio negócio, enfim, seja qual for a vitória, seja qual for a bênção que você recebeu aqui nesse mundo, todas as vezes que nós ouvimos alguém dizer isso, Deus me abençoou, a primeira coisa que nós linkamos é com algo material. Mas aqui o apóstolo Paulo ele constrói algo que vai muito mais além do que aquilo que nós, na nossa caminhada, pensamos e afirmamos e achamos que é uma bênção. Acompanhe comigo. Ele diz assim: olha, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui ele está bendizendo, ele está exaltando a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por quê? Ele vai dizer: o qual nos abençoou com algumas. Foi algumas? Ele coloca aí algumas? É algumas? Não, é com o quê? Todas. Todas as bênçãos espirituais. E ele fala: nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E é muito interessante, irmãos, que ao longo desses próximos versículos, ele vai inclusive construir algumas dessas bênçãos que nós recebemos por intermédio de Cristo nas regiões celestiais. Ele mesmo começa a construir, ele diz e a dizer essas bênçãos que nós recebemos, e é nessas bênçãos que nós vamos parar aqui nessa noite para deixar o Espírito Santo aquecer o nosso coração por essas palavras. Muito mais, agora vamos lá, muito mais do que nós recebemos uma bênção, sabe, queridos, aqui no plano material, aqui é onde nós podemos ver, acima de tudo isso, nós podemos bem dizer, você pode dizer isso nessa noite: bendito seja o Pai do nosso Senhor Jesus, que me abençoou com todas as bênçãos espirituais. Irmãos, olha isso, bendito seja o Pai, seja o meu Pai. Agora vamos tentar, irmãos, construir aqui. Ele diz: com todas as bênçãos. Obviamente que essa palavra todas quer dizer na sua totalidade. E isso quer dizer que Deus não é Deus de obras incompletas. Olha que maravilha. O nosso Deus é um Deus de obras completas, totalidade. Bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas, não foi algumas, não foi poucas. Nós não podemos, irmãos, diminuir aquilo que Deus ele faz na sua totalidade, ainda que hoje nós temos uma percepção, humanamente falando, de que recebemos algumas. Cristo já fez, Ele já realizou todas as coisas, sabe, queridos, para nós. Ele já fez tudo por nós, tudo que nós precisamos. Por isso nós cantamos aqui outro dia: Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Sim ou não? Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo: não foi algumas, não foi poucas coisas, foi todas as coisas. E quais são essas bênçãos? Quais são essas riquezas que Ele nos deu? Porque nós podemos também afirmar que são riquezas que somente Cristo poderia nos dar, sabe, queridos, somente Ele podia nos entregar. Versículo 4, ele fala assim: olha,
como também nos elegeu, nele, antes da fundação do mundo. A primeira coisa que eu queria dizer que é uma riqueza que nós encontramos em Cristo Jesus é a eleição. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo, como também nos elegeu nele. Você vai encontrar apenas nesses 14 versículos, aproximadamente 10 vezes, o apóstolo Paulo falando assim: nele, ele, em Cristo, ele, Cristo. Sabe por quê? Porque Paulo estava dizendo que a partir dele, a nossa vida seria ou deveria ser totalmente cristocêntrica. Totalmente cristocêntrica. E aqui ele está construindo e dizendo: olha, ele nos elegeu nele. Mais do que isso, antes da fundação do mundo. A primeira coisa que nós precisamos entender na eleição é a seguinte coisa: qual é a origem da eleição? A origem é Deus. João 15,16 vai dizer: não fosse vós que me escolhesse, mas eu vos escolhi, para que vais e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que ao meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. Então, a nossa eleição aconteceu em Deus. Antes, olha o que ele está dizendo: antes da fundação do mundo, antes da fundação, Deus já havia determinado salvar o povo para si. A eleição é em Cristo. Somente com Jesus somos eleitos. A eleição, João Calvino dizia, a eleição deve levar os crentes à humildade e à gratidão, e não à arrogância, e não ao orgulho. O fato de Cristo ter, sabe, queridos, nos salvos, ter nos eleito, nós somos um povo separado para Ele, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Ele nos elegeu antes mesmo da fundação do mundo. É isso que Paulo está escrevendo aqui. Então, a origem está em Deus. Qual a finalidade? A finalidade está aí no texto, acompanha comigo. Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, qual é a finalidade? Ser santo e ser irrepreensíveis diante dele. Percebe? Que é sempre nele, por meio dele, para ele. Então é tudo sobre ele. É tudo sobre Jesus. Então, a origem da nossa eleição, Deus. A finalidade, ser santo, irrepreensível. E isso nós podemos afirmar, que a santidade é o fruto da eleição, separados para Deus. Você não se santificou e por isso você foi eleito. Pelo contrário, você foi eleito e por isso Deus está te santificando. Quem consegue entender isso? Por isso Ele está te santificando todos os dias, porque você foi eleito pelo próprio Deus. Agora, o que nós precisamos entender? A primeira coisa, Paulo está dizendo, a primeira riqueza, Paulo está dizendo é que nós fomos eleitos. Isso aqui por si só, irmãos, já era o suficiente para nós ficarmos aqui uma hora e meia, sabe, adorando a Deus. Por quê? Porque nós não merecíamos nada. Ou alguém aqui pode bater no peito e falar assim: eu mereci, pastor. Nós não merecíamos, não. O que nós merecíamos era condenação. Vamos ser sinceros. O que nós merecíamos era condenação. Mas a Bíblia fala que Ele nos elegeu. E se Ele nos elegeu para que nós pudéssemos ser chamados filhos de Deus, daqui a pouco eu vou falar sobre ser filho. Se nós pudéssemos ser chamados filhos de Deus, isso, irmãos, é de acordo com a vontade dEle. Não cabe a nós questionarmos, não cabe a nós, irmãos, perguntarmos: por que eu fui eleito? Por que, Senhor? Por que não? A eleição, sabe, queridos, sabe o que nós fazemos? Nós aceitamos.
No versículo 5, a segunda coisa que ele vai dizer: e nos predestinou. Nos predestinou para filhos de adoção por Jesus. Mais uma vez ele fala: nos predestinou para filhos. Nos predestinou para filhos de adoção por Jesus. Mais uma vez ele afirma que é por meio de Jesus Cristo. Aqui ele está dizendo, olha, que predestinação é o decreto externo de Deus pelo qual ele determinou. Ou seja, o próprio Deus havia determinado, o próprio Deus havia decidido nos eleger para quê? Para filhos de adoção. João 10 vai dizer assim, que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam dele, nos deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Percebe-se que nós só somos filhos de Deus hoje por causa de Jesus Cristo, por intermédio de Jesus. Nós só podemos dizer que somos filhos porque confessamos a Cristo como único e suficiente Salvador da nossa vida. Então, a segunda riqueza, ele nos predestinou para sermos filhos. Primeira riqueza, ele nos elegeu. Segunda riqueza, ele nos predestinou para sermos filhos de Deus. Segundo o que a palavra está nos dizendo, nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Aqui, irmãos, nós podemos enxergar o que ele vai dizer. Versículo 6: para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Aqui Paulo está dizendo que tudo isso é para louvor e glória da sua graça. O que Deus fez na nossa vida, o que Deus fez na minha vida, o que Deus fez na sua vida precisa ser, vamos lá, irmãos, o que Deus fez precisa ser para louvor e glória. Quem está entendendo isso? Para louvor e glória da sua glória. O que Deus fez precisa ser glorificado e louvado, e isso acontecerá pelo quê? Pela igreja. Sempre vai ser pela igreja, irmão. Lógico, por intermédio de Cristo, que é o cabeça, mas vai ser quem? Através da igreja. Paulo vai dizer, o próprio apóstolo Paulo vai dizer assim, olha, capítulo 3, versículo 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Versículo 21. A ele seja a glória pela igreja. Pela igreja. Romanos vai dizer que a criatura aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Irmãos, nós precisamos entender que nós fomos chamados para glorificar a Deus. Nós fomos chamados para louvar o nome do Senhor. E muitas das vezes nós pensamos ou linkamos, quando falamos assim, olha, nós somos chamados para louvar o Senhor, nós linkamos isso com o simples segurar no microfone e cantar algumas canções durante o culto. Ou não necessariamente com o microfone na mão, está aqui levantando as mãos e louvando a Deus. Não é somente isso. Também, mas não é somente isso. Louvar e glorificar o nome de Deus vai muito mais além do que estar aqui durante uma hora, 2 horas. E nós precisamos entender que isso, irmãos, é na segunda-feira. Isso vai fazer sentido na terça-feira, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Sabe, queridos,
esse lugar, esse é o tempo, sabe, queridos, aonde Deus, Ele quer que nós glorifiquemos o nome dEle. Na faculdade, no trabalho, aonde Deus nos colocar, aonde Deus nos enviar, Ele vai dizer, para louvor e glória da sua graça. O que Deus fez, Ele precisa ser glorificado e louvado, e isso acontecerá pela aí. Agora, no versículo 7, ele vai dizer assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue. Em quem temos a redenção pelo seu sangue. Aqui, irmãos, Paulo está dizendo, mais uma vez, que foi por intermédio de Jesus. E redenção é o ato de libertar alguém. Mas esse ato de libertar alguém é pagando um preço por aquilo. Isso é redenção. E qual foi o preço que Cristo, aprove Deus, por intermédio de Cristo, pagar pela nossa vida, irmãos? Qual foi o preço? Derramamento de sangue. E é tão interessante, irmãos, que o perdão ele só existe porque Cristo morreu na cruz. Só podemos dizer que fomos perdoados porque um dia Jesus Cristo morreu naquela cruz. Hebreus 9:12, abre sua Bíblia aí. Hebreus 9:12. Vamos lá. Quem está entendendo isso, diga amém. Hebreus 9:12. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas com o seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. 14. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Versículo 19. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, em Cristo Jesus nós alcançamos o que? A redenção. Em Cristo Jesus nós somos libertos. Em Cristo Jesus Ele tirou as algemas. Em Cristo Jesus Ele abriu a porta da prisão que nós estávamos e falou assim: você está livre. É exatamente isso que Ele fez. E tudo isso pelo seu sangue. Agora, irmãos, entenda algo comigo. Aqui Paulo está dizendo assim: olha, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Aqui no versículo 8 ele vai dizer que Ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência.
Mais uma vez ele está construindo, dizendo: Ele tornou abundante para conosco. Isto é, Deus não fez nada regrado. Houve, até na entrega do seu Filho, houve algo abundante. Ou seja, Cristo foi intenso na sua entrega. O que Ele fez foi debaixo de sabedoria, debaixo de prudência, mas Ele foi, irmãos, com intensidade. E sabe de uma coisa? Vou abrir um parênteses aqui para fazer uma pergunta para você. Como está a sua intensidade em relação à sua busca para com Deus? Como está a sua intensidade em relação à sua busca por Deus? Porque o texto está dizendo que Ele não deixou nada. Ele não fez nada, como a gente utiliza o termo, não fez nada meia boca. Não foi pela metade, foi intenso. Ele suou gotas de sangue no Getsemane. Ele carregou a cruz comigo, com você. Sabe, queridos, muitos de nós, às vezes não queremos ser intencionais nas nossas entregas. Deus quer levantar uma geração que seja intencional, que vai gastar a nossa vida com Jesus de verdade. Sabe, que nós, imagine, queridos, que nós, imagine um homem que é casado. Vou abrir uma comparação. Um homem que é casado, uma mulher que é casada, que não seja intenso na sua relação com a sua esposa. Cabe essa comparação, porque o próprio apóstolo São Paulo, no final, vai fazer a comparação de Cristo com o noivo e a igreja noiva. Imagine, você que é casado, dentro dessa relação, aquela pessoa, o seu cônjuge não é intenso com você. Só você, ou só uma parte é intencional, só uma parte se entrega totalmente, a outra parte é fria. A outra parte não se entrega por inteiro. E essa reflexão cabe para nós. Será que como igreja, como corpo de Cristo, nós temos sido intencionais nas nossas buscas? Será que nós temos, sabe, queridos, de fato gastado a nossa vida com Ele? Será que nós temos buscado Ele de todo o coração, da mesma forma que nós buscamos um prato de comida, ou melhor, da mesma forma, com a mesma alegria, ou mais ainda, que nós levantamos todas as manhãs para podermos trabalhar, para poder servir as pessoas, para poder viver uma vida? Que vida é essa? A vida que Deus nos deu, sim ou não? Só que muitos de nós nos deparamos com um monte de coisa que quer tirar essa intencionalidade do nosso coração, tirar o ímpeto. Lembra quando a carta se eu não me engano, o próprio Éfeso, lá de Apocalipse, onde fala, lembra-te de onde caíste, lembra-te onde você deixou o seu primeiro amor. Porque no primeiro amor nós somos o que? Intencionais. Nós entregamos, temos prazer, sabe, de estar naquilo. O tempo vai passando e nós, irmãos, vamos deixando essa intencionalidade de lado, sabe? O tempo vai passando e não oramos mais. Vou dizer aqui o que acontece: não oramos mais como orávamos antes, não jejuamos mais, não nos sacrificamos mais como era antes, porque nos tornamos religiosos. Porque tenho 23 anos que conheço a Cristo, porque eu tenho 10 anos, porque eu tenho 20 anos, 30 anos, 40 anos, irmãos. O tempo não pode apagar o amor que nós sentimos por Jesus Cristo. As coisas desse mundo não podem tomar o lugar que Cristo tem no nosso coração. Mateus 6,33: buscai primeiro o reino de Deus, buscai primeiro o reino dos céus, buscai primeiro o reino do Pai.
e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Mas olha uma coisa, irmãos, muitos de nós não temos sido intencionais nas nossas relações para com Deus. Deixamos de lado, queridos, deixamos de lado, sabe, a vontade de buscar a face dEle. Deixamos de lado a expectativa. Qual expectativa? A expectativa nele. Sabe, essa tem sido a minha oração nesses dias. Senhor, aumenta a nossa expectativa pela sua presença. Senhor, faça de novo. Mas como Ele vai fazer se nós não temos um anseio mais? Se não saímos de casa para estar nesse lugar pensando nele mais? Precisamos voltar a sair da nossa casa com a expectativa. Sabe, queridos, eu vou dizer isso aqui sempre. Você precisa voltar a sair da sua casa com a expectativa do que Ele vai fazer. Sabe por quê? Porque Ele é poderoso para fazer. Ele é poderoso para curar câncer. Ele é poderoso para curar AIDS. Ele é poderoso para fazer o cego enxergar. Ele é poderoso para fazer o coxo andar. Ele não mudou. Nós que deixamos a intencionalidade de lado. Eu quero te dizer nessa noite, deixe o Espírito Santo voltar a acender uma chama no seu coração. Quando você sair da sua casa, faça essa oração. Ei, Senhor, faz de novo aquilo que os céus estão vivendo, aquilo que se vive nos céus. Vem, Jesus, derrama sobre a tua igreja, derrama sobre a sua igreja. E sabe de uma coisa, irmãos? Faça uma oração assim. Começa de mim, Jesus. Começa de mim. Não é pelo irmão, não. Começa de mim. Eu quero ser mais intenso. Me desperta pela madrugada. Senhor, fale comigo. Eu quero derramar lágrimas quando eu abrir a tua palavra e escutar a sua voz doce e suave, a mesma voz que falou com Elias dentro de uma caverna. Ou você acha que ela não está disponível para nós? Vamos lá, tem alguém aqui? Ela está disponível para falar com você. O que está fazendo lá dentro aí, Elias? Vem para fora. Muitos de nós entramos em cavernas espirituais, sabe, queridos, porque deixamos de lado a intencionalidade. Deus acabou de derrotar os 400 profetas de Baal, e por causa de uma ameaça, Elias entrou numa caverna. Nem tinha notado isso aqui, porque às vezes eu até devaguei aqui um pouco, mas olha só, o que Deus fez? Vem para fora. Ei, eu quero falar contigo. Ei, Deus está chamando nós, irmãos, para um lugar de busca. Que nós não venhamos aceitarmos ficar vivendo uma vida morna, que nós não venhamos aceitar ficar vivendo uma vida fria. Não, eu não quero. Irmãos, eu falei, Jesus, eu não estou disponível para pastorear uma igreja fria. Eu falei com Ele, Senhor, eu não estou disponível, me perdoa, Senhor, mas eu não estou disponível para pastorear uma igreja morna. Eu quero pastorear uma igreja avivada. Começa de mim, Jesus. Aviva o meu coração. Aviva o meu coração, sabe? Quando as coisas desse mundo tentar sufocar a tua palavra, quando aquilo que eu preciso fazer tenta sufocar aquilo que é necessário, eu preciso trabalhar, eu preciso cuidar da minha família, eu preciso estudar, mas nada disso pode tomar um lugar no seu coração de Jesus Cristo, porque é por meio dele que eu e você foi salvo. Aleluia, glória a Deus. E Paulo está dizendo assim, olha, versículo 9: descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Oi, irmãos, todos esses versículos têm falado muito no meu coração, mas como eu fiquei feliz e fico feliz de ler esse texto, que Paulo está dizendo que outrora havia alguma coisa encoberta. Nós somos privilegiados, entende, Fernando? Nós somos privilegiados por quê? Porque para nós foi aberto algo que estava encoberto. Quando
Você abre a sua Bíblia de Gênesis a Malaquias, você vai entender, sabe, queridos, as pessoas ali se relacionando com Deus, sabe, de uma certa forma, mas Cristo ainda não tinha sido revelado claramente para ele. Lógico, ele acontecia, ele vivia, ele estava ali em todos os lugares. Por quê? Porque desde Jesus Cristo sempre existiu. A gente vê muitas tipologias de Cristo no Velho Testamento, isso é óbvio, em todos os lugares ele estava ali. Mas agora está dizendo, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuseram de si mesmo. Ou seja, nós somos privilegiados. Deus revelou o seu Filho para nós. Aquilo que outrora estava escondido, ou seja, Jesus é a revelação do Pai para nós, ou seja, o beneplácito da sua vontade. O beneplácito quer dizer boa vontade. Boa vontade. E Ele se revelou para nós. E olha o que a Bíblia está dizendo, versículo 10: de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão nos céus na. Veja bem, algumas traduções não vai dizer congregar como está a minha tradução. A NVI vai dizer convergir, de voltar, de tornar a convergir em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Aqui está dizendo que haverá um tempo em que tudo e todas as coisas reconhecerão Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia fala que um dia todo joelho se dobrará. Amém? Todo joelho se dobrará. Ou nós nos dobramos diante dele hoje, por plena vontade, por gozo e por prazer, ou então obrigatoriamente naquele dia nós teremos que nos ajoelhar diante dele. Eu prefiro me ajoelhar diante dele hoje, por pleno prazer. Eu prefiro me dobrar. Dobra-nos, Senhor Jesus, como dizia Evan Roberts. Essa era a oração dele antes do grande avivamento do País de Gales. Dobra-nos, Jesus, dobra-nos de novo. Ele está dizendo, olha, que Cristo é tudo em todos. E no versículo 11 ele está dizendo, nele, percebe, irmãos, que sempre coloca Jesus, nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Aqui ele está dizendo, nós somos feito herança e predestinados, já falei sobre isso, segundo o conselho da sua vontade. Agora, olha o que eu aprendi nesse texto. Aqui Paulo está dizendo que o próprio Jesus Cristo, o conselho que ele pega com a sua própria vontade. Isso aqui me pegou demais, né? Por isso que as decisões que Jesus Cristo toma, ele não é. Porque Romanos, na parte B, do capítulo 12, no versículo 1, se eu não me engano, vai dizer, versículo 2, não, versículo 1, ele vai dizer que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus, ele não erra na sua decisão, na sua vontade. Ele está dizendo, olha, segundo o conselho da sua vontade. Qual é a vontade que Jesus Cristo tem para a nossa vida? A vontade que ele tem para nós vai se cumprir. Tem como nós fugirmos, não? Em algum momento isso vai acontecer. Por quê? Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Por isso, Jesus Cristo, ele está nos mostrando nesses dias que ele não erra, ele não errou e ele não vai errar. Essa é a verdade. Ele não erra, ele não errou e ele não vai errar. Ele é perfeito em glória. No versículo 12 ele diz, eu estou caminhando para o final, com o fim de sermos para o louvor da sua glória. Olha a finalidade, de sermos para o louvor da sua, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Tem alguém esperando em Cristo aqui? Deixa eu ver.
Só meia dúzia? Tem alguém esperando em Cristo aqui? Aleluia. Você pode fechar os seus olhos? Sabe, irmãos, feche os seus olhos por 30 segundos aí, seu ouvido. Quando nós fechamos os nossos olhos físicos, nós abrimos os nossos olhos espirituais. Eu aprendi. Eu quero te dizer isso. Espera nele. Espera no Senhor. Continue esperando nele. Ah, pastor, está difícil. Pastor, está difícil, está demorando. A bênção que eu tenho buscado está demorando, irmãos. Espera nele. Confia nele. Isaías capítulo 40, versículo 30. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Continua esperando nele, porque vale a pena. Vale a pena esperar em Jesus. Está difícil? Sim. Está fácil para ninguém. Continua. Espera nele, porque ele vai se revelar ao seu favor. Ei, eu quero profetizar isso sobre a sua vida nesse dia de hoje. Continue esperando em Jesus, porque ele vai se revelar ao seu favor, ao favor da sua casa, ao favor da sua família. Cristo vai se revelar. Continue esperando. Ele vai redimir o seu corpo por inteiro. A Bíblia fala que convém que aquilo que é corruptível se converta em incorruptibilidade. Versículo 13 de Éfeso. Em quem também vós estáis, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da... Olha que interessante. Eu aprendi algo estudando a Bíblia, que a Bíblia, ela nunca vai anular a Bíblia. A Bíblia sempre confirma a Bíblia. Você pode ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você sempre vai ver a Bíblia confirmando a Bíblia. E a Bíblia está dizendo assim, olha o que Paulo está dizendo assim, olha, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade. Primeiro a gente ouviu. A Bíblia fala que a fé vem pelo e o ouvir da palavra de Deus. O evangelho da salvação. Aí ele está dizendo, e tendo nele também crido. A palavra crer vem da mesma palavra que é fé, ou seja, acreditar. Eu creio, eu tenho fé. Você ouviu o evangelho da salvação, sim ou não? E o evangelho da salvação fez você acreditar em Cristo Jesus. É isso que Paulo está dizendo. E quando isso aconteceu, você foi selado. Fala assim, eu fui. Está muito fraco para quem já foi. Eu fui selado com o Espírito Santo da promessa. Olha que maravilha. Você ouviu o Evangelho, creu no Evangelho, e agora o próprio Deus selou você com o Espírito Santo. E é muito interessante, irmãos, que quando Paulo fala que nós fomos selados, essa é a garantia total do que foi colocado dentro de nós e a garantia total daquilo que nós viveremos plenamente naquele dia. O Espírito Santo, não é porque você é bonzinho, não é porque você faz boas ações. Você precisa fazer, amém? Mas o que nos dá a garantia de que naquele dia nós seremos conhecidos por Ele é exatamente o fato de nós termos a nossa vida ou vivido uma vida cheia do Espírito Santo da promessa. Versículo 14 para finalizar, o qual, aqui ele está dizendo sobre o Espírito Santo, é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. O Espírito Santo é o penhor, a garantia que viveremos eternamente com Deus.
Essa é a garantia. Só conseguimos o Espírito Santo por causa do Filho. Só conseguimos ser cheios do Espírito Santo por causa da obra salvífica do nosso Senhor Jesus. Todos esses versículos falam sobre Jesus. É muito interessante, porque a construção desse texto aqui, eu finalizo, fala da Santíssima Trindade. Ele começa dizendo: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus. Ele fala nos outros versículos dele, por intermédio dele, é Jesus Cristo. Depois ele finaliza no versículo 14 aqui, eu finalizo ele falando que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Chegará um tempo em que nós seremos totalmente, não somos totalmente dele, amém? Mas chegará um tempo em que esse totalmente será no seu estado pleno. Não haverá morte, não haverá tristeza, não haverá tudo isso que tem hoje, porque as primeiras coisas são, e esse é o tabernáculo de Deus com os homens. Apocalipse vai dizer: Deus estará no meio de nós, vivendo, e nós nos regozijando nele todos os dias. E aqui eu finalizo. Mediante tudo isso que Jesus Cristo fez por nós, irmãos, tudo isso que Ele fez por nós, para nos tornarmos ricos. Paulo fala as bênçãos, mas eu gosto de dizer as riquezas indescritíveis que conquistamos em Cristo Jesus das regiões celestiais. Hoje nós podemos dizer: eu sou rico, rico das bênçãos de Deus. Ah, pastor, mas a minha conta está zerada. Irmãos, deixa eu te dizer, você é rico. Amém? Você é rica. Por quê? Porque Cristo já te deu todas as coisas que você precisava. Em Cristo Jesus nós temos tudo o que precisamos. Aqui eu finalizo. Irmãos, em Cristo Jesus nós temos tudo o que precisamos. De verdade. Eu conheci pessoas, Eduardo, que tinham um monte de bens, mas não tinham Jesus. E essa pessoa, ela afirmava: olha, eu não tenho nada. Mas eu também conheci pessoas que não tinham nada, bens nenhum material, mas tinha Jesus. E essa pessoa, ela afirmava categoricamente: eu tenho tudo que eu preciso. O Senhor é meu pastor, de nada tenho falta. Jesus Cristo é tudo que você precisa. E Ele quer ser essa suficiência para você. Quem entendeu isso, diga amém. Amém? Vamos orar. Eu gostaria de convidar aqui os nossos amados irmãos do Ministério de Louvor. Eu gostaria que nós adorássemos ao Senhor de novo. Sabe, queridos? Quem sabe nós podemos